Parei meu dia hoje para trazer algumas coisas que estão no meu coração aqui para vocês, sem muito planejamento. Na verdade, eu estou me programando para agendar algumas lives aí mais, digamos assim, oficiais, né, mais planejadas. Mas eu queria passar aqui rapidinho para falar com vocês nessa tarde. Há algumas coisas que Deus está me incomodando no meu coração. Vou dar mais detalhes para vocês, mas mais para frente, como vocês já sabem, estou para lançar a primeira música de minha autoria, chamada Mulher do Poço, e depois eu vou dar mais detalhes, contar um pouquinho do histórico, como que foi essa trajetória, como que tudo isso começou, quais são os próximos passos e tudo mais, né? Mas não é para isso que eu tô aqui hoje. Hoje eu vim falar com vocês sobre algumas coisas que estão no meu coração mesmo, que eu espero poder edificar, poder fazer você refletir. A primeira coisa que Deus tem falado muito ao meu coração e eu senti que vai chegar no coração de alguém que assistir esse vídeo hoje, é que quando Deus nos leva a gerar algo, as situações, as circunstâncias não podem ser levadas em conta. O que eu quero dizer com isso? Ele me levou a pensar em algumas histórias que a gente conhece da Bíblia e examinar com mais detalhe como que estava a situação dessas pessoas no momento que Deus deu uma missão para elas, ou o momento que Deus levou essas pessoas a fazer algo que iria mudar completamente a trajetória da vida delas, ou que Deus as levou a desenvolver algo novo no chamado delas, da vida delas. Ele me levou a pensar por que que Moisés tinha que vir ao mundo justo no momento em que as crianças estavam sendo assassinadas, né? A gente olha e fala, justo agora, Jesus, justo agora, em que eu preciso, que o Senhor está me dando essa incumbência, né? Essa missão, ou que o Senhor está colocando essa nova caminhada na minha vida, eu estou encarando todas essas circunstâncias. E, às vezes, isso me faz pensar até que Deus tem um pouco de senso de humor, né? E essa é a verdade, a gente simplesmente tem que dar os passos que Ele pediu para a gente dar. A gente tem que gerar, a gente tem que fazer as coisas novas que Ele colocou no nosso coração, independente de como está a situação, se é aquilo que Ele mandou a gente fazer agora, né? A gente sabe que Eclesiastes nos ensina o quê? Que há um tempo para todas as coisas. Então não quer dizer que se as situações estão desfavoráveis e as coisas não estão caminhando, que necessariamente a gente tem que forçar com a nossa própria força para fazer dar certo. Não é disso que eu tô falando. É o outro lado da moeda. É quando Deus nos dá uma direção. Quando Ele fala, esse é o momento. É agora que você tem que dar esse próximo passo. E a gente olha ao redor e fala, mas tem isso acontecendo na minha vida. Ou então, mas isso não está acontecendo na minha vida. Mas eu tenho que lidar com essas situações e elas são desfavoráveis aos passos que o Senhor pediu para eu dar. E quanto mais a gente entender que realmente as situações poderão ser desfavoráveis, como outros exemplos que a gente viu na palavra, a própria Maria carregando Jesus, que momento mais desfavorável, a gente poderia falar assim aos olhos humanos, né? Em que aquilo tudo poderia estar acontecendo, né? Que momento mais desfavorável para Abraão ter que sair e começar do zero em outra terra desconhecida que ele nem sabia para onde ele tinha que ir, né? Pô, justo agora, Deus? A gente às vezes se pergunta, né? E isso me leva a pensar no segundo ponto, que é a vida com o Senhor. Ela sempre vai ser recheada de mudanças. Porque Deus não é um Deus estático. Deus, desde o momento da criação, Ele nos ensina que tudo é feito de ciclos, de fases, de estações, e que o mundo em si está em constante mudança. O único que não muda, na verdade, é o Senhor, os seus princípios, né? E as suas virtudes, mas o nosso ambiente, todas as coisas ao nosso redor, a nossa vida em si, ela vai provocar constantes mudanças. E quanto mais a gente estiver aberto a essas mudanças, melhor a gente vai descobrir uma constância no nosso crescimento, né? Crescer em si gera mudanças. Quantas vezes a gente fala, Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, e isso requer mudanças da gente. E Ele tem falado isso ao meu coração. Eu estava perguntando para Ele hoje, antes de eu vir compartilhar com vocês, como que eu posso ser constante em meio a tantas mudanças? E Ele me mostrou que a constância é algo interior. As mudanças são externas. As mudanças são as situações que acontecem, talvez até que dê uma sensação de instabilidade, que na verdade é uma sensação falsa, porque a nossa estabilidade está no Senhor. E as circunstâncias tentam nos provar o contrário, que em meio às instabilidades é impossível a gente
encontrar constância. Mas eu quero te dizer hoje que é o contrário mesmo. É o oposto que o Senhor quer nos ensinar. É possível a gente crescer com constância, aceitando as mudanças ao nosso redor, as mudanças do nosso ambiente, as mudanças dos nossos relacionamentos, da nossa profissão, da nossa caminhada de fé. E mesmo assim ter essa constância interior, constância nos nossos hábitos, constância nas nossas disciplinas e constância no nosso relacionamento com o Senhor, que é a parte mais importante. Às vezes, a forma da gente executar certas coisas mude com o tempo. A forma que eu busco ao Senhor hoje não é a mesma de como eu estava buscando ao Senhor 2, 3 anos atrás. Eu estava numa fase diferente com o Senhor. Mas quanto mais eu buscar essa constância em todas as áreas, constância nos meus hábitos, nas minhas disciplinas, melhor eu estarei pronta para encarar as mudanças que a vida me joga, né? E vai ser assim para sempre, vai ser assim a nossa caminhada. Então eu quero te encorajar hoje com essas duas coisas. Faça o que o Senhor colocou no seu coração para fazer sem adiar mais, sem esperar o tempo perfeito, sem esperar que todas as coisas se alinhem, que tudo fique extremamente organizado e perfeitinho no lugar, porque esse momento nunca chega. E você vai deixar de conquistar coisas lindas no Senhor, por causa de ficar a essa espera. E a segunda coisa é a constância em meio às mudanças. Uma vida de estabilidade é algo um pouco surreal no Senhor, né? Ele nos ensina que mesmo quando as situações mudarem, mesmo quando situações novas vierem ao nosso encontro, como uma doença, uma situação profissional, uma dificuldade ou qualquer coisa inesperada, mesmo assim, nós podemos buscar constância no Senhor e continuar a dar passos constantes de crescimento nele. Amém? Deus abençoe. Tenha um dia maravilhoso.